e nosso bom desempenho hoje no Nordeste também. Então, não será fácil para o PT, já que ele decepcionou e muito a esperança daquele povo. Então, nós teremos como crescer ali muito fortemente naquela região do Nordeste brasileiro. Junto a isso, lógico, nessa região Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Então, nós acreditamos nessa nossa capacidade de chegarmos ao segundo turno e aí sim temos essa convergência como se teve lá no Chile e conseguiu se derrubar aí o governo de esquerda. Você teria coragem de entrar na casa do seu adversário, sentar na mesa dele e desmontar ao vivo tudo que ele acredita? Porque foi exatamente isso que aconteceu na Globo News. Não foi um debate, foi um choque de realidade entre quem vive de narrativas e quem vive de resultados. Ronaldo Caiado foi ao Estúdio I. O cenário estava montado. De um lado, a chamada bancada da militância, pronta para encurralar qualquer conservador com as velhas pegadinhas de sempre. Do outro, o Eduardo Leite, o governador que tenta agradar a todos e acaba não agradando ninguém, representando aquela terceira via que o eleitor de direita já rejeitou. A estratégia dos jornalistas era clara: tentar colar em Caiado o rótulo de extremista e forçar uma divisão entre ele, Tarcísio e Bolsonaro. Perguntaram sobre direita democrática, um termo bonitinho que eles inventaram para dizer direita que a gente tolera, mas Caiado não mordeu a isca. Enquanto Eduardo Leite falava em respeitar a diversidade e fazia aquele discurso polido que parece ter saído de uma palestra do Fórum Econômico Mundial, Caiado puxou o debate para o mundo real. Ele não falou de sentimentos, ele falou de território. Falou que em Goiás o Estado não se ajoelha para o crime. Isabela, perceba a diferença? Um fala para a plateia do Leblon, o outro fala para quem pega ônibus cedo e tem medo de ser assaltado. Se você concorda que segurança vem antes de lacração, já deixa seu like agora. Vamos entender por que isso calou o estúdio. O candidato e o Tarcísio está fora desse jogo presidencial? Olha, pelo contrário, eu acho que quem vai ser o candidato, a tese interessante é que eu ainda estive com o Flávio Bolsonaro a semana passada, e nós conversávamos, e aí, por videoconferência, entrou o Rogério Marinho, e o que ficou colocado é que, numa eleição como essa, vários candidatos, como aconteceu no Chile, fez com que o segundo turno a centro-direita fosse vitoriosa. Então, essa tese de que, tendo aí um número maior de pré-candidatos ou de candidatos no primeiro turno, é o que realmente é a estratégia mais correta, mais inteligente que se tem para nós podermos enfrentar uma máquina, tá certo, demolidora do governo do PT numa eleição que todos nós conhecemos a truculência com que eles são capazes de fazer para poder ali assumir novamente ou continuar novamente no poder. Governador Eduardo Leite, Caiado, prazer falar com o senhor novamente. A pergunta é para o governador Eduardo Leite. Governador, eu acredito que esteja sendo criado nesse momento um bloco de direita democrática nesse país. Aí a minha pergunta, não está faltando o Nordeste nesse bloco, onde Lula teve ali uma vantagem que garantiu sua vitória? E a outra pergunta é o seguinte, Tarcísio está barrado dessa festa? Olha, em primeiro lugar, o PSD, né, já tinha o governador Mitidieri, do Sergipe, se incorporou ao PSD também a governadora Raquel Lira, lá do Pernambuco. O PSD tem posições importantes no Nordeste, além de governadores, também de parlamentares. E, naturalmente, o PSD vai também dialogar com outros partidos, com outras forças. O Brasil é um país de dimensões continentais e, naturalmente, uma candidatura que só tem duas posições, né, de presidente e vice-presidente, não é capaz de, pela posição regional de cada um dessas figuras, representar a imensidão do Brasil sozinho. Então, é importante que haja sempre diálogo, interação com todos para ter a capacidade de traduzir os sentimentos dos diversos brasileiros. Nós somos um povo plural, diverso, né? Regiões diferentes, culturas diversificadas, raças, crenças religiosas diferentes, e tudo isso precisa estar, de alguma forma, sendo respeitado, valorizado numa candidatura. E isso vai se saber construir ao longo do tempo. Então tem um processo agora, né? Naturalmente, a vinda do governador Caiado como um pré-candidato também dentro do PSD, muito bem recebida. Tem um processo interno que tem um grau de complexidade e, ao mesmo tempo, de simplicidade. Não haverá prévias, não há nenhuma disposição do partido de fazer prévias, é pelo diálogo, pela discussão interna, o entendimento daquela candidatura que melhor consiga encontrar espaço junto aos eleitores. O governador Tarcísio tem o nosso profundo respeito, um colega governador nosso com quem trabalhamos muito bem, não apenas como governador, mas também como ministro, que foi no passado, uma trajetória que nós respeitamos muito, mas naturalmente se visualiza aí o prenúncio de que o caminho que ele terá, ele mesmo diz, né, posiciona isso, vai buscar a reeleição como governador em São Paulo, que é um caminho legítimo, né, e até compreensível por parte do governador Tarcísio. Então, o país precisa encontrar novas opções do centro para a direita, é isso que eu acredito. Muito bem-vindo, portanto, essa filiação do governador Caiado. Nós não pensamos igual
igual em todos os assuntos. Aliás, eu sempre digo, a gente não pensa igual nem de dentro de casa. Certamente nem o Caiado com a Gracinha, nem eu com o Thales concordamos em tudo dentro de casa sobre todos os assuntos. A gente tem divergências, tem diferenças, mas a gente consegue se reunir em torno de uma pauta comum, né? de um programa, de um plano, de uma visão de futuro para o Brasil, respeitando essas diferenças e construindo a partir dessas diferenças. E todos aqueles que tiverem essa mesma disposição estarão convidados a se somarem nessa grande jornada que nós pretendemos ter de empreitada. Vai ser um pouquinho mais complexo para dentro essa discussão, mas aquela candidatura que emergir vai sair muito mais fortalecida para representar um campo de uma direita reformista, democrática, com pensamento liberal, né? E ao mesmo tempo que respeite, né, as diferenças do nosso país com a sua imensidão de culturas, de crenças, de posicionamentos políticos, de características regionais. O governador Caiado é o Merval aqui do Rio. Governador Eduardo Leite, boa tarde. Eu queria saber do senhor o seguinte, até a última eleição se falava muito em terceira via. Hoje mesmo, antes desse anúncio do senhor e dessa tentativa de união do PSD, se falava em candidatos que seriam terceira via, o senhor, que já se lançou, seria uma delas. O que muda nesse contexto para a terceira via, que nunca se realizou, para agora, nesse momento? Bom, Merval, primeiro eu entendo que essa classificação de terceira via, isso aí é realmente algo que não é algo que foi criado, mas sem ter nenhuma capacidade de poder definir, até porque os candidatos que estão postos, todos eles têm chance de poder chegar ao segundo turno. Então, eu não saberia dizer a você quem vai ser terceira via. Eu acho que nós temos uma frente da centro-direita que vai disputar essa vaga. Essa frente da centro-direita vai ser um candidato que vai sair pelo PSD, o Zema e o Flávio. Então, se tiver outro também que possa aparecer aí ou vir a disputar também nos próximos dias, ou seja. Então, essa tese de terceira via é uma tese que nós temos, é uma segmentação. Olha, aqui está a esquerda, aqui está a centro-direita. Na centro-direita você tem vários candidatos, 3 candidatos até agora já, ou se 2 candidatos e um que será indicado pelo PSD, que vão entrar nessa raia aí para poder chegar ao segundo turno. Então não tem essa rotulação de terceira via. Em segundo lugar, o que nos estimula, principalmente nós, que somos governadores, tanto estimula o Ratinho quanto o Eduardo Leite e a mim, é exatamente a transformação que nós fizemos nos nossos estados. Então, cada vez mais, Merval, eu acredito na política, certo? A política, quando ela é feita com autoridade moral, você pode saber que os resultados são impressionantes, tá certo? Eu tenho criminalidade a zero em Goiás, eu tenho educação a primeira do Brasil, eu tenho transparência pública, tem programas sociais com a emancipação das pessoas. Então, quando nós, governadores, podemos fazer isso, cada um no seu estado, o Eduardo no Rio Grande, Ratinho no Paraná, a gente mostra uma coisa só, é que esse modelo que nós praticamos no nosso estado, se ele chegar a nível da presidência da República, nós vamos dar um passo que a sociedade espera, que é aquilo que o Eduardo colocou, ou seja, o que é? É um programa para o país, um projeto de país, onde pessoas técnicas qualificadas, mais a sensibilidade política do presidente, saberá guiar para esse grande desafio que é organizar essa nação, que virou uma desordem institucional completa. É uma preguiça de governar, é uma omissão de governar, é um 8 de janeiro que não para nunca, tá certo? É uma continuidade de prometer que vai acabar com a fome, sendo que tem 40 anos que fala isso. 40 anos. Governador. Quer dizer, é um partido que prega ali uma certa descrença no trabalho. Certo? Então, quer dizer, o Brasil deseja um outro modelo, o modelo que nós implantamos nos nossos estados. É isso que o Brasil deseja. E aí, pegando... Então, eu vejo como sendo uma grande alternativa essa eleição de 2026. E aí, pegando esse gancho do senhor, governador Caiado, perguntando para o senhor, governador Leite, quando a gente fala de dia a dia dos brasileiros, né? Segurança pública na ordem do dia, contas públicas, e também queria ouvir dos senhores a posição sobre qual é o projeto que os senhores veem para a América Latina nesses tempos de Trump, com essa intervenção na Venezuela. Qual que é a ideia? O senhor falou, nem dentro de casa a gente concorda, mas qual que é a ideia dos senhores, quando os senhores olham para esses temas como projeto de país? Bom, tem toda uma pauta doméstica que o país precisa tratar, né? Eu peguei um estado quebrado no Rio Grande do Sul, precisou enfrentar o tema das contas públicas, reformas, privatizações, reorganização da máquina para poder fazer funcionar o estado novamente. Fizemos isso, né? O Brasil vai precisar passar também por ajustes, naturalmente, aí, de reequilíbrio das contas para recuperar confiança de investidores, de empreendedores, desburocratizar o país, retomar a produtividade, ganhar produtividade. O país tem toda uma pauta doméstica importante, na qual está inserido o tema da segurança pública também. Aí, tanto Caiado lá em Goiás como nós no Rio Grande do Sul temos exemplos importantes, Ratinho também, no
no estado do Paraná de avanços expressivos na redução da criminalidade, com estruturação de projetos que trouxeram, no caso do Rio Grande do Sul, a menor criminalidade já registrada na nossa história, né? Redução de homicídios, de roubos de veículos, roubos de pedestres. Então, tem toda uma pauta doméstica importante e é claro que vai precisar também, né, liderar esse projeto com um olhar global. E aí eu me alinho particularmente muito ao que eu vi da manifestação do primeiro-ministro canadense, o Carney, que lá no Fórum Econômico Mundial chama a atenção de que há uma ruptura daquela ordem estabelecida mundialmente, que ele chamou ainda de uma ficção de multilateralismo, na qual todas acreditavam até que as grandes potências estivessem liderando numa determinada direção. E agora a gente tem uma nova configuração, uma espécie de ruptura, não apenas uma transição. Nós vamos ter que saber entender desse processo de ruptura, as ações que o Brasil precisará fazer com alianças em potências médias e, ao mesmo tempo, as oportunidades também que esse ambiente tensionado traz para o país. Eu, particularmente, entendo que nesse ambiente de tensão a gente está vendo alguns efeitos agora, por exemplo, na Bolsa de Valores, na valorização do dólar, totalmente por fatores externos. A primeira coisa que eu me pego pensando é, se nós estivéssemos com a casa bem arrumada aqui, se o país estivesse ajustado nas suas contas, se o país estivesse caminhando numa jornada de melhoria de produtividade, de parceria com o setor privado, o país estaria voando nesse momento, né? A gente consegue ter alguns ganhos marginais diante do cenário internacional e não conseguimos apropriar melhores ganhos para o país porque não fizemos a lição de casa. Então, fazer a lição de casa, toda a parte para dentro, é tão importante quanto essa relação internacional que o país vai precisar fazer dentro de uma nova ordem global que está se estabelecendo. E, governador Caiado, como negociar, então, com o Trump, na visão do senhor? Eu diria, até porque eu teria condições, e nós temos condições de negociar, tá certo? De cabeça erguida, dizendo, olha, no estado de Goiás é o único onde nós temos aqui a exploração já e a produção já de terras raras pesadas. Nós temos em Goiás 4 grandes minas. Lá em Goiás, nós temos hoje uma que já está produzindo terras raras pesadas, com a concentração maior do que a concentração do produto na China. Então, isso dá a nós, estrategicamente e no campo da negociação, uma condição extremamente confortável. Não é? O Brasil precisa de se aproveitar daquilo que são suas riquezas e seu potencial de desenvolvimento também na parte energética, que é fundamental para nós, e negociarmos também no mesmo padrão, no mesmo nível. A capacidade nossa de produção de energia hoje limpa é muito maior do que a dos Estados Unidos, no sentido de termos aqui uma estrutura e desenvolvimento cada vez maior da inteligência artificial, da evolução desses bancos de dados que necessitam de tudo isso. O avanço nosso na inteligência artificial hoje, que é um fato que nós utilizamos fortemente em Goiás, na área da saúde, da segurança, na educação. Então, é negociar de igual para igual. É um país que hoje já bate a produção de carne bovina hoje dos americanos, já bate a soja hoje dos americanos. Então, é um Estado que vai negociar com estatura, de dizer o seguinte, olha, aqui no nosso Brasil, aqui nós não vamos ter facções criminosas mandando em territórios, não. Certo? Aqui nós teremos um país totalmente controlado e pacificado no seu território. O Estado não se ajoelhará para o crime, o Estado ocupará todo o espaço territorial do país. Então, é com essa situação que nós teremos aí o respeito do Trump e o respeito internacional. Né? Esse é o exemplo que nós temos que mostrar para o mundo todo, que nós podemos fazer, que é o que nós fizemos nos nossos estados. E é isso que o Brasil perde, essa qualidade de poder sentar nos grandes fóruns e poder mostrar o seu potencial todo, com sua capacidade de produção de energia, que é o grande desafio do mundo hoje. Não é alimentação, é energia. A energia que dará condições de você ampliar sua produtividade. É hoje o gargalo de terras raras, pesadas, que nós temos no país. Governador Eduardo Leite, governador Caiado, boa tarde. Você fez uma pergunta? Só que eu sei que o senhor tem que sair. Eu queria fazer uma última pergunta para o governador Eduardo Leite. Voltando aqui para a questão local, eu queria entender o que acontece agora. Quer dizer, em que momento que o PSD pretende decidir qual será o candidato? Como que vai ser essa escolha? Vão ser pesquisas? Vai ser uma prévia interna? Vai ser um comitê? Quer dizer, o que funciona? O que acontece a partir de agora, a partir dessas 3 candidaturas internas do PSD? Bom, o presidente Kassab tem sido muito habilidoso, competente na reunião de pessoas interessadas em ajudar o país. Acho que esse é o primeiro ponto. E dentro desse melhor espírito de colaboração com o país é que vão se desenvolver as conversas, o diálogo interno. Acho que há espírito aberto aqui dos 3 governadores, né, meu, do Caiado, do Ratinho. Como falou o Caiado, o Ratinho já estava no partido, né, e quando me movimentei do PSDB para o PSD, nos recebeu de braços abertos. E agora nós dois juntos recebemos de braços abertos o Caiado, porque todos estão com o mesmo espírito, né, que é de contribuição com o país. Insisto,
Nós temos legitimamente a aspiração individual de protagonizar esse processo, mas essa aspiração não é maior do que a nossa vontade de contribuir com o Brasil. Então, não está programado ter prévias ou algum elemento objetivo de pesquisa de intenção de votos, até porque consideramos que as pesquisas de intenção de votos nesse momento são muito menos relevantes do que aquelas que mostram o humor do eleitor, né? Qual é o sentimento do eleitor brasileiro? Acho que tem muita gente votando no Lula sem estar, ou indicando um voto no Lula, sem estar efetivamente feliz com esse voto. E muita gente também que indica o voto no seu opositor do outro lado do polo que está colocado, né? Mais bolsonarista, mais próximo àquele núcleo, que também não está feliz com isso, mas acha que é o caminho para tirar o Lula. Agora, quando passarem a conhecer que há alternativas, que há um caminho alternativo, isso de fato só vai acontecer quando a campanha eleitoral se deflagrar. Até lá, os brasileiros estão cuidando das suas vidas individualmente, estão cuidando da família em casa, estão cuidando do trabalho, estão buscando sobreviver, não está fazendo debate político como nós estamos fazendo aqui, como os analistas políticos fazem, como nós fazemos, como os bancos fazem. Isso é um debate de um grupo, de uma camada da população que vai se enraizar e vai se capilarizar mais quando o processo eleitoral for deflagrado. Então, uma pesquisa eleitoral para dizer qual é o desempenho de um ou de outro não é necessariamente a melhor ferramenta. Vai ser pelo diálogo, vai se intensificar isso dentro do PSD naturalmente agora. O presidente Kassab certamente reunirá, né, lideranças do partido para poder capilarizar esse diálogo com os grandes líderes. O PSD reúne muitas pessoas importantes com capacidade, com história, com jornada política que vai ajudar a conduzir esse processo de decisão. E do nosso lado terá, eu tenho certeza, tanto do meu quanto do Caiado, quanto do Ratinho, a melhor compreensão de que a definição que tomarmos será aquela que melhor poderá encontrar no cenário eleitoral as condições de êxito, né, de viabilizar uma candidatura para trazer um caminho alternativo para o Brasil. Governador. O momento mais tenso não foi quando falaram de Lula, foi quando Caiado esfregou os números na cara da bancada. E aqui está o pulo do gato que a grande mídia finge não ver. Quando questionado sobre como negociar com Trump ou sobre política externa, Caiado não usou diplomacia de livro didático. Ele disse: eu tenho terras raras, eu tenho segurança jurídica, eu tenho bandido na cadeia. Ele transformou a ordem pública em moeda de negociação internacional. Do outro lado, vimos a insistência dos jornalistas em tentar criar intriga sobre quem será o candidato em 2026. Tentaram usar Tarcísio contra Caiado, tentaram usar o Nordeste. Mas a resposta foi técnica. O modelo de Goiás, segurança total, tolerância zero, é o único produto de exportação política que o Brasil tem hoje que funciona. E o Eduardo Leite? Bom, nos comentários da própria transmissão, o público não perdoou. Enquanto ele tentava se vender como ponderado, a audiência lembrava do que aconteceu no Rio Grande do Sul. Fica claro que a tal frente ampla ou terceira via não tem eco na base popular. O povo quer resultado, não quer poesia. É engraçado. Os jornalistas perguntavam esperando uma resposta sobre democracia abstrata e recebiam de volta um "aqui bandido não se cria". A cara de desconforto no estúdio valeu mais que 1000 palavras. Parecia que tinham comido limão azedo ao vivo. Governadores Valdo Cruz aqui. A fumacinha. Governadores, só aqui, eu sei que vocês estão com pressa, mas uma última perguntinha aqui, começando agora então com Caiado e depois indo para o Eduardo Leite. Valdo Cruz aqui. Eu imagino que entre os três, Ratinho Júnior, Eduardo Leite e Caiado, sairá o candidato. O vice sairá dos dois que não forem candidato a presidente? Não tem esse compromisso, não. O nosso compromisso é de os outros que não foram escolhidos, lógico, uma vaga, eles estarão na campanha daquele que for levar aí a bandeira do PSD, da campanha do Projeto Brasil, defendida por nós. Não tem essa vinculação de vice. Tem a vinculação de estarmos na campanha. Dizer a vocês que também o Kassab liberou nossas bases para que nós tivéssemos essa independência também, aquele que for escolhido. Por exemplo, eu cito, na Bahia, por exemplo, se lá o PSD estiver vinculado ao governador candidato pelo PT, o candidato nosso estará ali no palanque do ACM Neto. Então, isto mostrando a nossa capacidade, nosso bom desempenho hoje no Nordeste também. Então, não será fácil para o PT, já que ele decepcionou e muito a esperança daquele povo. Então, nós teremos como crescer ali muito fortemente naquela região do Nordeste brasileiro. Junto a isso, lógico, nessa região Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Então, nós acreditamos nessa nossa capacidade de chegarmos ao segundo turno e aí sim, temos essa convergência como se teve lá no Chile e conseguiu-se derrubar aí o governo de esquerda. Governador Caiado, governador Eduardo Leite, muito obrigada pela participação aqui no Estúdio I. Eu sei que os senhores têm agenda aí, que foi de última hora. Obrigada também às assessorias por colocarem de pé essa entrevista. Um abraço, até a próxima. Daqui a pouquinho a gente vai entrevistar também o governador Ratinho Júnior. Agora vamos falar o que ninguém na TV tem coragem de dizer. O que esse debate provou sobre 2026? Esquerda e a imprensa tradicional ainda acham que vão vencer a próxima eleição gritando fascismo ou democracia.
Eles não entenderam que a pauta mudou. O brasileiro médio não quer saber se o discurso é bonito. Ele quer saber se vai chegar vivo em casa. Caiado humilhou a militância não porque gritou mais alto, mas porque a realidade humilha a narrativa. Quando ele diz que o Estado ocupará todo o espaço territorial, ele está dizendo o óbvio que foi esquecido. Quem manda no país deve ser a lei, não a facção. E para você que está preocupado com a divisão da direita, esqueça. O cenário natural é de convergência. Seja Caiado, Tarcísio ou quem o capitão abençoar, o critério será um só. Quem tem coragem de enfrentar o sistema sem pedir desculpas? O teste de fogo foi esse debate. E quem tentou agradar a Globo saiu pequeno. Quem enfrentou saiu gigante. A lição de hoje é simples. Não se debate com quem distorce a realidade. Você apresenta fatos e deixa que eles briguem com os números. E você, acha que o modelo de Goiás deve ser aplicado no Brasil inteiro ou prefere o discurso macio da terceira via? Escreve aqui embaixo. Se você quer entender como a economia também está sendo usada como arma ideológica, clica nesse vídeo aqui. A gente desmonta outra farsa lá. E não esquece de se inscrever no canal Isabela Torres Sem Rodeios, porque aqui a gente não tem medo de cara feia. Até a próxima.